Seja bem-vindos, família Reconecte-se! Mais um programa dos Irmãos Carraro aqui. Vocês juntos com a gente sempre, né? Essa família que a gente sempre compartilha aqui, né, irmão? Com muita alegria. Sintam-se em casa. Temos pão de queijo virtual, né? É virtual, é. Faça pão de queijo também na sua casa. Se tem intolerância à lactose, faça pão de queijo sem lactose. Ou vegano. Ou vegano, né? Enfim, queridos, sejam mais bem-vindos. Estamos aqui, né? Eu, Yuri Carraro, e meu querido irmão, Leandro Carraro, que também vai dar as boas-vindas aqui para vocês. Olá, família. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá em que momento a gente estiver se conectando aqui, se entregando e tendo esse momento carinhoso, onde mais uma vez iremos falar sobre um cadinho de cada um de nós, né? Abrir esse nosso coração, abrir essa nossa mente e nos permitir viver mais essa conversa carinhosa. Isso aí, irmão. Então, hoje nós temos um tema que é quase um título de um livro, né? Uma tese, né? Pode ser uma monografia, um artigo, não sei. Mas a gente caprichou aqui no título hoje, que é Fisiologia da Alma, Desbravando Nossa Casa Mental. E aí eu vou trazer meu subtítulo, que também é muito bonito, para trazer mais uma compreensão do que a gente vai falar aqui hoje, né? Explorando as regiões da casa mental em busca da origem de nossa personalidade, identidade temporária do espírito. Acho que a gente pode parar por aqui, né, irmão? Acho que tá bem compreensivo, assim. É isso, gente. Boa noite, boa tarde, enfim. Irmão, um tema deveras que parece ser complexo, mas não. Vamos passo a passo explicar o que é essa questão de entender essa fisiologia da alma, na questão de entender como é que funciona a mente, a alma, né? Que se conectam. E como é que ela funciona na nossa vida hoje? Como é que é esse passo a passo de entender a nossa subconsciência, a nossa consciência, nossa superconsciência, e como determina, é importante entender esse mecanismo, como é que funciona, e a gente não trouxe aqui no achismo nosso, né? Essa lição ela é trazida no livro No Mundo Maior, de André Luiz, na série da Vida no Mundo Espiritual, né? Do nosso lar. E a gente vai falar um bocadinho aqui sobre isso, né, irmão? E o que você acha dessa primeira impressão assim, sobre o assunto? O que vem à mente sobre essa questão? Bom, você tem que ser sincero, né? A gente não tá aqui pra... Quando eu peguei o tema a primeira vez que você me encaminhou esse tema, a primeira imagem que veio na cabeça é eu só sei que nada sei. Só sei que nada... Eu sei que eu não sei de nada desse tema. Mas aí eu comecei a ler o que você estava querendo dizer e tudo mais, aí eu comecei a compreender. Porque a gente tem pouco tempo para conversar sobre um tema que é tão grande, tão complexo, que poucas vezes a gente teve a oportunidade de conversar com pessoas ou de conversar com especialistas na área sobre esse tema, porque é um tema profundo, é um tema cheio de detalhes, cheio de pormenores. E, assim, eu e meu irmão, nós estamos aqui para conversar com isso de maneira leve. Sim. Bem leve, bem tranquila, bem inicial. A gente não está aqui para desbravar e falar o que é certo, o que é errado, isso é aquilo, isso é aquele outro. A gente vai aqui tranquilo, carinhosamente, amorosamente, com uma conversa em família mesmo, tomando um café, comendo um pão de queijo e juntos aqui falando nessa conversa amorosa. Nosso objetivo não é científico, não é de estudo assim super aprofundado. A gente está nessa conversa amiga, então que a gente possa botar isso no coração e entender que a gente vai começar desse jeito. Essa que é a proposta, pessoal, que realmente aqui, ninguém aqui, eu mesmo, não somos psicólogos, psiquiatras, não somos entendedores do assunto profundos. A gente vem aqui num bate-papo leve para trazer uma reflexão. Isso. Né? Para vocês também inspirarem vocês. E também a gente traz referências de leituras espíritas, né? Não só espírita, mas diversas fontes que a gente busca para enriquecer o nosso papo aqui em família. E hoje a gente vai trazer isso aqui de uma forma, uma pincelada, né? E uma visão do espiritismo nesse ponto, né? Da nossa casa mental. Né? André Luiz, como eu falei, né? Fala no livro nosso, No Mundo Maior, traz a nossa casa mental, fala que a gente tem essa casa mental que aqui localizada no nosso cérebro, né? A gente é dividido em 3 regiões, né? Tem a primeira região, e ele traz, na verdade, até uma comparação, né? Ele fala que essa casa mental nossa é como se fosse um castelo com 3 andares, né? No primeiro andar tem a subconsciência, né? Que representa o passado, né? E aí que ele traz algumas características, né? Que ele fala que é o repositório de movimentos instintivos, né? Hábitos e impulsos automáticos que nós criamos através de várias vidas que já tivemos, né? Em várias encarnações, e também nesta vida, no nosso passado, né? A gente desenvolveu certos hábitos, um automatismo de certos comportamentos
que está no nosso subconsciente, né, gravado ali, e que muitas vezes está ali, a gente nem sabe, né, a gente não está ligado nisso, mas ele está ali, funcionando atrás da nossa máquina mental, né? E ele fica realmente localizado na parte mais posterior, assim, do cérebro, né? Que ele fala, o André Luiz fala que está localizado no sistema nervoso, como um todo, né? E no cérebro inicial. Então, é um arquivo das experiências e dos serviços realizados que fizemos em outras vidas, né? E aí, no segundo andar desse castelo, vindo para a simbologia, está a nossa consciência, o consciente, né? O consciente que é localizado, aqui ele fala que é localizado na região do córtex motor e também na zona intermediária entre os lobos frontais e nervos, né? Isso. Tentando ser um pouquinho aqui médico, né? Quase. Mas, e aí, o consciente representa o presente, a situação atual da gente. Ele traz o domicílio das nossas conquistas atuais, que nós estamos vivendo hoje, qualidades nobres que nós estamos edificando no processo atual, e também representa também o esforço e a vontade, né? Que é nosso, né? A gente tem aquela frase do Espiritismo que é bem clássica, né? Reconhece o espírita pelo seu esforço, né? E pelo esforço e pela evolução, Ai, gente. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. São esses 2 pontos mais importantes. Então, no consciente atual, a gente tem isso. No momento que a gente está agora aqui, o consciente ele é mais, realmente está mais claro para a gente no dia a dia, né? E é isso, nesse segundo nível, né? E no terceiro andar desse castelo está o superconsciente. O superconsciente está ligado mais ao futuro, né? As coisas que vão no futuro e está localizado no cérebro, mas na parte frontal, aqui nos planos lobais frontais, né? E ele representa o futuro, são como se fossem os germes, né? Das potencialidades que a gente vai desenvolver com o tempo e que faz parte dessa nossa caminhada. Vamos ainda chegar nesse ponto, mas eles estão ali, como se fossem sementes, né? E que também participam desse nosso processo na vida atual. Então, tendo consciência, né, irmão, desses 3 níveis da nossa casa mental, a gente percebe que antes, eu não tinha conhecimento sobre isso, assim, sobre esses níveis, né, que nós temos. E quando a gente, uma vez, entende sobre isso, a gente consegue compreender como é que funciona esse mecanismo na gente. Eu mesmo percebo no meu dia a dia que o subconsciente muitas vezes está muito presente, né? Eu tenho certos comportamentos, certas posturas que são repetitivas minhas, né? Que eu falo, nossa, eu sempre reajo de tal forma quando fulano faz isso comigo. Eu sempre tenho tal pensamento quando vejo tal situação. Eu vejo certas... já falou sobre isso em outros programas, né? Algumas más tendências nossas, alguns hábitos nossos, ou até também bons hábitos também, né? Boas questões que a gente também conquistou em outras vidas. E que aqui a gente tem uma certa programação que está aqui na gente, e eu vejo quanto ela influencia no meu dia a dia. Eu vejo que... E é difícil mudar essas questões na minha vida, essas posturas, né? E aí eu fico ligado nisso, percebo que essa subconsciência está ali, forte, mas que através da consciência né, que é do presente, do atual, que eu estou buscando trabalhar nesse esforço sincero, eu vejo que todos nós temos a capacidade de nos educarmos, e através de compreensão dessa nossa subconsciência, do que veio antes, e com a capacidade do hoje, a gente trabalha e consegue se reeducar, e com a potencialidade que há no superconsciente, né, a gente consegue evoluir, fazendo criar novos hábitos com o tempo, tendo amorosidade, né, com as nossas questões, programações ainda que nós temos ainda na gente, tendo paciência nesse processo, e isso traz um pouco mais de lucidez nessa caminhada, né, irmão? Tudo isso aí eu assino embaixo. Mas brincadeiras à parte, quando meu irmão contou isso e quando eu li também sobre o tema, assim, eu tento trazer entendimentos que são difíceis, a gente está falando sobre algo complexo de entender, assim, no primeiro falar, no primeiro toque, às vezes a gente até se perde, até cansa a mente, e aí eu tento trazer isso para a nossa vida e fazer com que isso seja palpável, e aí eu imagino o seguinte... inconsciente, consciente e superconsciente, né? Inconsciente, consciente, subconsciente, consciente e superconsciente. Subconsciente, consciente e superconsciente, né? Super, né? Isso, super. Então tá, até os termos eu tava perdido, né? Ó, subconsciente, consciente, então tá. Aí o que acontece? Eu imagino como esses 3 que o Yuri trouxe do André Luiz de andares, né?
Eu imagino como se fosse assim na nossa vida. A maioria de nós ou está no emprego ou está numa atividade atual. E vamos supor que você já teve um emprego no passado, que foi bem difícil, foi bem complicado. E aí os traumas que você teve desse emprego tá no seu subconsciente. Tudo aquilo que você viveu, os mecanismos, as dificuldades, aquilo que você passou, os enfrentamentos, tudo isso está lá no seu subconsciente guardado como instrumento de defesa. Ele não tá você não está vivendo isso agora, mas ele está lá. Tanto é que quando tem situações que se remetem ou são parecidas, você meio que já dispara um instinto de defesa, já acelera seu coração, ou já vem aquilo te tomando e assaltando o seu presente. Os gatilhos, né? São os gatilhos gravados. Você tem esses gatilhos porque você viveu dificuldades ou até coisas boas nesse outro emprego. Passado, você não está nele agora. Mas você está num emprego novo. E você está vivendo aquele emprego novo. Aquele emprego novo que você está vivendo é o seu consciente. É o seu presente, é o seu aqui e agora. E o que, na verdade, tem que importar é esse emprego novo que eu estou vivendo. O que passou, passou, tem que ser de aprendizado, mas ele não pode assaltar o meu ser e me tomar a minha consciência a ponto de eu perder a presença do momento, eu perder a noção e a racionalidade do que está acontecendo comigo aqui e agora. Então, meu emprego atual e a minha presença nesse emprego é a minha consciência. A minha subconsciência foi o meu emprego passado e os gatilhos que eu trouxe dele que estão gravados dentro de mim. E a minha superconsciência é o meu desejo do emprego futuro. Eu gostaria, eu me potencializo e me vejo lá. Eu me vejo fazendo aquilo, eu me vejo alcançando aquela meta, tudo mais. Essas sementes eu vejo em mim e eu vejo que eu consigo. Então, eles estão lá na frente. E ela está lá na frente, mas ela também não pode vir aqui tomar meu consciente. Eu tenho que sempre estar vivendo o presente que participa do meu consciente. Então, eu tenho que ter a capacidade de ampliar a minha consciência. Eu não tenho que eliminar o meu subconsciente, nem eliminar o meu superconsciente. Eles são importantes. O subconsciente, que é a minha história passada, que está lá gravada, é importante como ensinamentos, lições, e para verificar também por que eu guardei aquilo. O que aconteceu comigo lá? E aí é a grande questão. Uma coisa é o meu subconsciente me assaltar e tomar uma atitude minha sem que a minha racionalidade, ou seja, sem que o meu entendimento do que está acontecendo esteja presente. Por exemplo, alguém me fecha no trânsito, eu já fico com raiva. Pô, mas eu fiquei com raiva automático, eu nem pensei em ficar com raiva, nem nada. Foi um gatilho em mim, eu já acionei. Ou seja, não foi a minha consciência racionalizando e eu entendendo, opa, não é legal, eu vou ficar assim, sim, isso é melhor para mim. Não é uma coisa lógica, é um gatilho automático. Então, esse subconsciente, quando ele entra assim, ele me prejudica. Agora, quando eu pego a minha consciência, uso a minha racionalidade, uso o meu entendimento para voltar nessas memórias passadas, para voltar nisso que eu vivi, ou nesses detalhes que eu vivi, que estão provocando esses gatilhos, estão me prejudicando, aí é diferente. Então, o subconsciente, eu não tenho que eliminar ele. Eu tenho que colocar consciência nele. Eu tenho que trazer entendimento para ele. Eu tenho que abraçá-lo e carinhosamente compreender para ajudar a que essa fórmula mental que eu criei de defesa ou de mecanismo em mim, ela seja modificada. Do mesmo jeito o superconsciente. O superconsciente ele não pode ficar tomando minha tela mental, ficar excitado o tempo todo, imaginando o tempo todo e esquecendo do agora ou fazendo modelos comparativos. Pô, quando eu for lá vai ser tão bom, aqui tá tão ruim, aqui não sei o quê. E aí isso vai me desanimando, vai me dando ansiedade. E vai me prejudicando. Então, quando o superconsciente vem assim, ele me prejudica. Agora, se eu aumentar a minha consciência e projetar nesse Leandro futuro, o que o Leandro precisa, como a força que o Leandro tem lá, ela pode me ajudar aqui. E com isso, logicamente, buscar os mecanismos para fazer com que essa semente que existe em mim ganhe força, brote, cresça para que eu chegue lá, isso é super útil. Então, esses são os detalhes que a gente tem que sempre compreender quando a gente está falando de subconsciente, consciente e superconsciente. Pelo menos foi o meu entendimento inicial. E bem raso, gente, bem raso, mas muito raso sobre esse tema. É um tema muito, 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 muito complexo e muito com vastos estudos, com vastos... Procure muito a se descobrir ainda. Aqui é realmente para a gente inspirar, né, essa curiosidade sobre esse mecanismo, como a gente funciona, né, essa casa mental. E você trouxe um exemplo, uma simbologia muito feliz, né, para deixar mais fácil o entendimento fácil para mim. Não, eu mesmo, quando eu tive que ficar lendo várias vezes aqui também. Mas deu ruim. Dá nó na cabeça, né? Então, foi muito bom esse exemplo, que é exatamente isso. A gente tem que entender isso porque
tudo que a gente vivenciou, que está no nosso subconsciente, né? E também no consciente ali, ele forma a nossa personalidade. Né? Nós temos uma forma de reagir, temos uma emotividade, um comportamento mais específico. Todos nós temos uma personalidade, né? Mas essa personalidade que foi criada em diversas vidas, e também nessa, ela é temporária. Ela não é uma personalidade, a gente não vai ser sempre assim, desse jeito. Estamos sempre em evolução, né? Na lei da transformação, da evolução. Sem parar. Sem parar. Então, e aí, o importante entender que nessa personalidade, existe esse mecanismo que a gente entende que aí, tentando traduzir um pouquinho mais a fundo nisso, existe um termo que eu achei bem curioso, que eu também não conhecia esse termo, que chama reflexo matriz. Que são como se fosse aquele fala, né, que são personalidades indutoras. São automatismos nossos, comportamentos automáticos, né, gatilhos, que estão presentes na gente aqui, que é o reflexo, tá ali, ó, presente no nosso subconsciente, e eles estão ali presentes. Normalmente são sistemas de defesa que a gente criou por algum motivo. Isso, normalmente sistema de defesa. Ou sistema de reação diante de uma situação. Aí a gente se sente mais, né, seguro, ou melhor, tendo esses mecanismos ativos, né, da personalidade e desse reflexo matriz. E aí, esse reflexo matriz, ele cria uma cadeia de evento, fez um efeito dominó, né, que diz que esse reflexo traz a emotividade, nossas emoções, ele desencadeia as nossas emoções, que desencadeia ideias, que aí se traduzem em ações, em palavras, em atitudes. Né? Então, você vê que a parte do reflexo e da emotividade está mais no subconsciente ali, né? Eles estão ali, e aí eles vêm para o nosso consciente e se traduzem em ideias que surgem, que acabam formando as nossas atitudes. Tendo esse conhecimento, a gente percebe que é o convite desse nosso programa hoje, né? Gente, se conheça, reconecte-se com si mesmo, entenda a sua alma, como é que funciona, como é que é essa sua personalidade hoje. Olhe com ela com amorosidade, não se assuste, né? Todos nós temos, né? Eu tenho também alguns comportamentos ainda que eu sei que eu preciso trabalhar isso, que alguns vão ser mais a curto prazo, outros a médio prazo, outros a longo prazo, até talvez, provavelmente mais vidas, eu vou melhorando alguns pontos em mim, né? Então, a minha personalidade, como eu sou hoje, ela é maleável, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso autoconhecimento também. Porque como é que a gente vai mudar alguma coisa, né, irmão? Se a gente não tem esse mapa, esse entendimento nosso, igual qualquer coisa que a gente quer fazer na vida, né? Quando a gente vai numa terapia, um terapeuta, por exemplo, primeiro faz um mapeamento, um diagnóstico, né? Um médico também, né? Sim. Você faz um exame, um diagnóstico da sua saúde, do que está acontecendo com você, para que a partir daquilo você faça as mudanças e entenda o que você tem que fazer, né? Precisa de um ponto de partida. Precisa de um ponto de partida. E esse é o convite do nosso assunto hoje, perceber a nossa personalidade, entender como é que surge isso na minha vida, é tão abstrato, né? Às vezes a gente nem entende. Quando a gente não para, a gente fica, mas como assim? Funciona dessa forma? Assim, como o meu irmão destacou aqui, não quer dizer que é exatamente isso, tá, pessoal? A gente está aqui só levantando um assunto que com certeza é bem mais complexo e rico, mas também vamos tentar não ser tão complicados, assim. Vamos tentar ser um pouco mais simples em algumas visões para que a gente já seja um start, um início nossos projetos, né, nossas mudanças. Entendendo isso, que nós temos essas personalidades, irmão, a gente consegue caminhar para essa renovação. Sim, sim. É que o irmão está tentando dizer que, por exemplo, o caminho quando ele estava explicando do subconsciente e esses reflexos, né? Que eles disparam na gente e aí atinge nossa emoção, e da nossa emoção se reflete em pensamentos se reflete em ação. Esse caminho aí também, fazendo uma analogia, como se fosse o seguinte, e é por isso que é complicado. Para a gente tomar consciência das coisas, ou seja, para a gente ter consciência plena, para a gente estar ali atento, não é fácil estar atento. Exige da gente, gasta muita energia. Sim. Então é como se, para eu ficar atento, eu tivesse que subir 5 andares de escada. É fácil? Não. Ninguém vai achar fácil. Até um atleta vai achar mais ou menos isso. Por mais que ele tenha resistência e tudo mais, ele vai gastar uma certa energia. Não é fácil. Então, para eu ter consciência, às vezes eu vou precisar de 5 degraus, 5 andares. Tem coisas em mim que eu vou precisar subir 30 andares de escada para eu ter consciência. Então, olha o gasto energético. Para eu conseguir entender, para eu analisar, para eu pensar e de maneira correta. Porque se eu fizer errado, eu escorrego. E aí, para meu subconsciente já ativar em mim as minhas reações automáticas, é como se fosse escorregar num tobogã. É fácil.
Aí é tranquilo. Facinho, vai embora. Eu acho... Mas 2 segundos você já foi. Já foi. E é assim que a gente para e pensa. É assim que acontece. Quando você já tá lá. Se joga. O problema é que, em alguns momentos na nossa vida, esses reflexos foram construídos como sistema de defesa e a gente caía numa água que nos protegia, em um lugar que era legal. Só que a gente está evoluindo, a gente está mudando. Então a gente não precisa mais desse mesmo mecanismo. Porque agora, ao invés dele me jogar numa água, num lugar seguro, ele está me jogando no meio da lama, do lodo, de um lugar sujo, de um lugar difícil, onde eu vou me machucar, no meio de espinhos, que não é bom para mim. E sabia que esse toboágua que você está trazendo, né? Ele tem... É muito ligado com aquela porta larga de Jesus, que Jesus fala, né? A porta larga. E que tem muito a ver ainda com uma certa... ainda não evolução nossa, que tem a ver com o interesse pessoal excessivo que a gente tem. A gente sempre quer o nosso bem e não se preocupa com nada em volta. E se afeta o que a gente pensa, aí a gente tem essa reação automática, né? De se jogar no toboágua e se irritar e... né? Machucar o outro, né? Enfim. Quem mais prejudica somos nós. Isso. No final das contas. Exatamente. Por isso que o toboágua não é bom mais. Ele já protegeu a gente uma época. Ele já evitou a gente de não morrer, já evitou a gente de várias outras coisas, de entrar em conflitos que não era necessário. Teve propósito, né? Esse era o propósito. Por isso você criou vários gatilhos. Mas agora já não são mais necessários. Ainda tem alguns só para nossa sobrevivência, nossa cuidado. Então lá ainda tá tudo bem. Quando eu tomar consciência, eu vou falar, não, esse eu não preciso mudar. Mas outros, eles têm que mudar. Eles precisam mudar, porque tá atrapalhando a minha felicidade, tá atrapalhando a felicidade de pessoas que estão comigo. E isso não pode continuar assim. Então é isso que a gente tem que tomar consciência. Essa consciência que aí a gente vai caminhando, percebendo isso, a gente faz esse esforço, não é fácil. Nem sempre a gente vai conseguir subir esses lances de escadas no nosso dia a dia. Mas quanto mais ali se esforçando, né, tendo esse esforço sincero, que é, né, como fala aqui o verdadeiro espírita, né, o verdadeiro pessoa do bem que busca a evolução, a gente começa a passar do interesse pessoal excessivo para um interesse universal. Que além de se amar, além de você ter um interesse pessoal e se amar, você também tem um interesse universal, que é de todas as pessoas. Amar todos à sua volta, pensando no bem de todos. E aí você começa a ter ser mais suave. Você não tem mais fazer um grande esforço subir essas escadas quando a gente começa essa evolução, subir esses degraus, né? Começa cada vez ser mais fácil. É igual, né? A gente está numa academia, uma coisa assim, está fazendo algum exercício, com o tempo fica mais fácil executar aquilo. Então, também na nossa mente, no nosso espírito, a gente vai se fortalecendo nisso, errando, vai ter erros, vai ter lesões nesse caminho, mas a gente... né? Nosso rumo é para essa evolução do interesse universal e um caminho mais de felicidade, de paz e de união com todos, né? Esse é galera, pessoal, essa é uma pincelada nesse assunto, né? E é um assunto que a gente vai falar tocar nesse ponto em vários programas, porque ele está ligado a muitas questões, né? Então, a gente fica muito feliz que estejam aqui com a gente hoje, né? Compartilhando desse conhecimento. Deixa aqui nos comentários também reflexões, experiências de vocês. Estamos sempre ouvindo e buscando ouvir vocês. E, então, encerramos nesse programa, né? E agradecemos e recebam o nosso abraço com muito carinho. E até o próximo programa, queridos. Fiquem bem. Até, família. Um abraço. Fiquem com Deus.